Boa noite a todos, eu me chamo Roberto Riz, eu sou cirurgião da aparelho digestivo, eu faço cirurgia bariátrica há 15 anos e hoje nós vamos conversar sobre o tema obesidade e cirurgia bariátrica. Eu estou aqui com a minha equipe, Alessandra Coelho, nossa nutricionista, Rosália Paz, nossa psicóloga, e vamos tentar falar um pouco sobre o assunto. A obesidade é uma doença muito complexa, é uma doença multifatorial que provoca muitos problemas. Problemas tanto como outras doenças que ela acaba atraindo, como pressão alta, diabetes, apneia do sono, problemas vasculares, problemas ósseos. E essas doenças todas acabam atrapalhando a vida. A vida é mais difícil da pessoa obesa. E além disso, essas doenças podem acabar encurtando a vida. Então, por isso, nós sempre queremos combater a obesidade. O combate à obesidade, ele é classicamente feito pela reeducação. Então, nós ensinamos as pessoas a terem uma vida mais saudável. Ou seja, cuidado alimentar, atividade física. Algumas pessoas comem compulsivamente, precisam ser controladas nessa ansiedade. Enfim, esse é o tratamento clássico. O problema é que tem algumas pessoas que fazem esse tratamento da melhor forma possível, mas não tem resultados. Então, existe um grupo de pessoas que vão ganhando peso a cada ano que passa e junto vão ganhando doenças e essas pessoas se veem numa situação sem solução. Para algumas dessas pessoas, nós podemos indicar a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia na qual você faz um desvio intestinal ou você faz uma restrição no estômago. E essas táticas operatórias acabam produzindo hormônios, e esses hormônios muitas vezes levam à saciedade cerebral. E com a saciedade cerebral dos hormônios, as pessoas acabam tendo uma perda de peso que muitas vezes chega a 35%, até 40% do peso inicial, e essa perda colabora muito para uma grande melhora na saúde da pessoa. Mas veja, se uma pessoa chegou a ser obesa, é porque ela tem uma tendência genética, porque ela tem um corpo predisposto à obesidade. Então a cirurgia, na verdade, não cura essas tendências genéticas, não cura nada disso. A cirurgia apenas oferece armas, oferece recursos para que a pessoa tenha saciedade e com esta saciedade ela consiga se reeducar com mais facilidade. Ou seja, a cirurgia não cura a obesidade. A cirurgia ajuda a pessoa a se reeducar. Então, já que não é uma cirurgia curativa, nós vamos continuar o tratamento para toda a vida. Ou seja, tem a cirurgia e junto com isso tem o acompanhamento da equipe multidisciplinar. Nutricionista, psicóloga, às vezes psiquiatra, e assim nós caminhamos em uma equipe multidisciplinar que tem uma boa resolução em talvez 70% a 80% dos casos. Então nós contamos com a força dessa equipe para tentar melhorar ainda mais essa eficiência. Bom, a gente fala um pouco da psicologia, né? O processo, a parte emocional do paciente já começa quando ele começa a pensar em fazer a cirurgia. Esse processo de decisão, né? Quando eu vou operar. Depois que ele fez vários tratamentos clínicos, convencionais, e ele não atingiu o objetivo, né? Que é emagrecer e permanecer magro para sempre, ele acaba optando pela cirurgia bariátrica. Só que quando ele opta por isso, pela cirurgia, as pessoas próximas, amigos, familiares, se surpreendem com essa notícia e muitas vezes tentam desestimulá-lo a realizá-la. Porque ainda a obesidade ela é repleta de preconceitos, as pessoas ainda não entendem a obesidade como uma doença que é causada por muitos fatores
e começam a dizer para essas pessoas que elas conseguiriam emagrecer se elas tivessem um pouco mais de força de vontade, se elas tivessem mais disciplina. E isso é muito ruim sob o ponto de vista psicológico, porque o paciente já chega para a equipe de cirurgia bariátrica com um sentimento de fracasso, achando que de fato ele poderia ter mais disciplina e tudo mais. Então, o que a gente orienta é que ele busque informação. Este tipo de evento pode trazer mais informações para os pacientes, terem um pouco mais de tranquilidade para optarem pela cirurgia bariátrica, e com a informação é que ele vai entender que não basta somente força de vontade e disciplina para perder peso e se manter magro. Outra questão importante é buscar estas informações com equipes especializadas, porque a mídia leiga tem muitas informações que podem atrapalhar um pouco esse raciocínio, e as mídias sociais também têm muitas informações que às vezes não são técnicas e confundem um pouco o paciente. Então, quando a gente fala que essa é uma doença causada por muitos fatores, a parte emocional também está prejudicada. Este paciente tem várias questões aí, autoestima rebaixada, dificuldades em atividades de lazer, dificuldade de relacionamento no trabalho, dificuldades nos seus relacionamentos pessoais. Então, é por isso que a gente precisa ter um psicólogo na equipe de cirurgia bariátrica para ajudar o paciente a lidar com estas questões. Bom, do ponto de vista nutricional, nós temos que identificar quem é o paciente que tem indicação para tratamento cirúrgico no primeiro momento. Hoje, o critério mais utilizado é o índice de massa corpórea. O que é o índice de massa corpórea? É aquela conta que divide o peso pela altura ao quadrado. E hoje é definido que MC, acima de 40, é a indicação formal para tratamento cirúrgico. IMC, entre 35 e 40, desde que tenham doenças associadas, como diabetes, pressão alta, apneia do sono, a própria depressão, alterações ortopédicas, esse paciente também passa a ter indicação ao tratamento cirúrgico. Agora, esse é um critério bastante simples, e o ideal é que ele esteja associado à avaliação de outros dados. Um dado importante é o histórico de excesso de peso de uma pessoa. Há quanto tempo ela tem obesidade, quais os tipos de tratamento que ela já fez, ela respondeu bem ou não a esses tipos de tratamento. Além desse histórico de dietas, né, o histórico de saúde em si, como eu já falei, doenças associadas, e uma avaliação do que nós chamamos de composição corporal. Composição corporal é identificar do peso de uma pessoa quanto que ela tem de massa gorda, de massa magra e de água. E nós sabemos que quanto maior o teor de gordura, maior risco essa pessoa está submetida. Além disso, a localização da gordura, ela tem um diferencial bastante importante. E hoje a literatura diz claramente que gordura de região abdominal e tronco é a gordura que aumenta o risco para o desenvolvimento de algumas doenças. E quando uma pessoa procura uma equipe de cirurgia bariátrica, ela precisa entender todo esse processo. E entender o processo é conhecer o tratamento cirúrgico, conhecer a equipe, conhecer qual é o papel do paciente e o que a equipe pode ajudar nesse projeto de mudança comportamental. Quando eu falo em mudança comportamental, mudar não é uma tarefa fácil, mas a equipe que está acostumada a lidar com essa doença, a lidar com o quadro de obesidade, é uma equipe que pode ajudar o paciente a ultrapassar as dificuldades do dia a dia, do pós-operatório, da adaptação à nova realidade, de forma mais tranquila. E quando nós pensamos em preparo do ponto de vista nutricional, vamos pensar que uma pessoa com excesso de peso, ela pode ter deficiências nutricionais, ela pode ter deficiências de vitaminas, e isso não é incomum. Por que não é incomum? Quem come volume e quantidade, não necessariamente, na maioria das vezes, não faz uma escolha qualitativa adequada.
E aí esse paciente precisa ser compensado. Podemos usar um termo que é encaminhar o paciente para a cirurgia na melhor condição possível. A ideia não é resolver tudo, mas sim deixar o paciente numa condição satisfatória para que ele vá para o tratamento cirúrgico. E é um momento importante esse pré-operatório para ensinar esse paciente a mudar os hábitos, para que esse paciente já entre num contexto de escolhas diferentes, para que ele já crie um vínculo diferente com a alimentação, porque isso facilita o pós-operatório. Aí, quando a gente pensa no tratamento cirúrgico em si, acredito que o Dr. Riz agora pode explicar para vocês a cirurgia, depois nós vamos falar as mudanças da alimentação em relação ao procedimento cirúrgico. Bom, em termos cirúrgicos, a cirurgia bariátrica ela existe desde 1952, ou seja, já são 65 anos de cirurgia bariátrica no mundo, e existem algumas técnicas que foram consagradas. Conforme o nosso Conselho Federal de Medicina, existem 5 técnicas autorizadas em solo brasileiro. A cirurgia mais realizada é a cirurgia chamada bypass gástrico. É uma cirurgia onde se faz um pequeno desvio no caminho por onde a comida passa, e esse pequeno desvio faz com que o intestino produza um hormônio chamado GLP-1, e esse hormônio é um hormônio que proporciona saciedade cerebral. Esse hormônio todos os seres vivos do planeta produzem. É um hormônio que é muito conhecido em toda a espécie viva. O problema é que o ser humano ele tem esquecido como produzir esse hormônio na medida em que ele mudou a sua alimentação. O ser humano, geneticamente, ele lembra muito um macaco. E o macaco tem um tubo digestivo feito para comer as comidas do cardápio da árvore, que são frutas, folhas, cascas e raízes. Quando o ser humano resolveu mudar a sua alimentação para leite de vaca, trigo, açúcar e carne, ele perdeu algumas coisas. E uma das perdas foi a perda da capacidade de produzir esses hormônios intestinais que dão saciedade. Então, a cirurgia chamada bypass gástrica, ela faz um pequeno desvio para recuperar esse hormônio. Então, uma pessoa com essa cirurgia passa a ter mais saciedade e, com isso, a procura pela comida fica diminuída, como se houvesse um certo distanciamento do paciente com a comida. E, além disso, também existe uma redução no tamanho do estômago, e essa redução é interessante, pois hoje em dia as comidas têm uma densidade calórica muito superior. Então, o estômago reduzido seria interessante também. Então, basicamente, essa cirurgia chamada bypass gástrico é a cirurgia mais realizada no mundo, e essa cirurgia já é realizada há 50 anos. O diferencial é que de 15 anos para cá, ela vem sendo feita por videolaparoscopia, e com isso ela ficou mais fácil para todos, para a equipe médica, para o paciente também, e acabou ficando muito popular em todo o mundo. A segunda cirurgia mais realizada é a gastrectomia vertical. É uma cirurgia onde se diminui o tamanho do estômago. E essa cirurgia também acelera o esvaziamento do estômago, e com isso também se produz hormônios interessantes no ponto de vista de saciedade. E essas duas cirurgias são as cirurgias mais realizadas no Brasil e no mundo. Existem outras técnicas que foram menos utilizadas com o tempo, que são cirurgias intestinais, que são cirurgias mais radicais e às vezes podem trazer alguns efeitos colaterais, então devem ser utilizadas com um critério mais apurado. E existe também a banda gástrica, que é uma cirurgia que foi usada por muito tempo, mas hoje em dia também ela fica reservada para poucos casos específicos. Então, essas são as 5 técnicas cirúrgicas autorizadas no Brasil. Bom, nós estamos falando aqui de técnicas, de indicação de cirurgia, e alguém aqui já disse que a cirurgia não faz tudo sozinha. Então, a necessidade do comprometimento do paciente com este
projeto, ela é muito importante. Então, o psicólogo vai avaliar e vai ajudar o paciente a compreender a importância, né, dessa necessidade, vai ajudar ele a se comprometer com esse processo para que esse processo possa ter um resultado satisfatório. Pessoas com doenças psiquiátricas podem operar? Podem, desde que essas doenças estejam compensadas. Então, existem muitas perguntas. Se eu tenho depressão, eu posso operar? Se eu tenho ansiedade, então sintomas depressivos e ansiosos são sintomas comuns de serem encontrados nestes pacientes. E isso não quer dizer que eles não devam operar, né? Estes sintomas melhoram bastante no pós-operatório e também tem uma influência para essa mudança de estilo de vida. Então, muitas vezes a gente, psicólogo, também vai identificar o grau destes sintomas, se há necessidade de um tratamento anterior, com medicação ou não. Então, o psicólogo ajuda e prepara o paciente para uma condição cirúrgica melhor. Outra coisa que a gente precisa ajustar no pré-operatório é a expectativa em relação à cirurgia bariátrica. Por que é que o paciente está procurando cirurgia bariátrica? É porque ele quer salvar um casamento? É porque ele quer conseguir uma promoção no trabalho? Isto é muito complicado, então o psicólogo também ajusta essa expectativa, dando informações ao paciente que esse é um procedimento que vai melhorar a sua qualidade de vida, consequentemente ele vai melhorar muitas coisas na vida dele, mas a expectativa tem que estar extremamente ajustada para que não aconteçam frustrações no pós-operatório. A mudança de estilo de vida, então, como eu já falei, é bem importante. Nós sabemos que o paciente, esse processo de decisão para a realização da cirurgia é um processo individual e que cada paciente tem o seu tempo. Ele passa aí por uma série de fases antes de decidir fazer a cirurgia. Mas quando ele decide, ele quer que essa cirurgia seja rápida. Então, o psicólogo tem que estar muito ajustado com a equipe, ter isto em mente, e esse trabalho psicológico tem que ser muito focado e breve, para que esse paciente já não apresente nenhum tipo de frustração no pré-operatório. Ansiedade e inquietação em relação ao procedimento são sintomas comuns no pré-operatório, né? E vamos dizer assim que eles são comuns e são esperados, porque o paciente que está inquieto, ansioso, preocupado com a cirurgia, mostra que ele sabe da necessidade da necessidade do seu engajamento nesse processo, ele está consciente de tudo isso. Então, estou muito ansioso, eu não posso operar? Não, isso é importante, que o paciente tenha esta conscientização do seu comprometimento. E acaba acontecendo essa ansiedade pré-operatória mesmo. Bom, quando nós pensamos no paciente no pós-operatório, operou, passou com toda a equipe, preparou, operou, o doutor definiu a técnica operatória, esse paciente precisa passar por um período de uma alimentação mais líquida. O objetivo dessa alimentação mais líquida não é perda de peso, claro que ela vai ajudar também no processo de emagrecimento, mas o foco principal desse perfil de alimentação é garantir que exista uma completa cicatrização da área cirúrgica. Então, hoje é preconizado que o paciente ingira volume pequeno, com intervalos regulares, para ele manter hidratação, para ele manter introdução e consumo de nutrientes em geral. E esse volume ele vai se repetindo ao longo do dia, de tal forma que a gente consegue suprir toda a necessidade nutricional e hidratação desse paciente.
Passou esse período de alimentação líquida de pós-operatório, aconteceu a cicatrização das costuras, aí sim nós começamos uma evolução lenta e progressiva para sólido. Quanto mais breve nós atingirmos uma consistência adequada na alimentação desses pacientes, melhor todo o suporte nutricional que esse paciente vai receber. Parece que essa fase de alimentação líquida é difícil, mas quando nós conversamos com os pacientes em pós-operatório, eles têm uma saciedade tão precoce que com esse volume pequeno e essa ingestão regular, o paciente tende a se sentir satisfeito. Não é uma fase difícil e nesse momento a nutrição e a psicologia acompanham junto esse paciente justamente para que ele passe por essa fase de uma forma tranquila e aproveite todo o aprendizado que esse momento pode trazer para a vida dele, em termos de um consumo alimentar mais lento, aprender e descobrir sabores novos e aprender uma nova forma realmente de se alimentar. Eu queria dizer também que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia extremamente segura quando realizada por equipes especializadas. Em estatísticas mundiais, se fala em mortalidade ao redor de 0,1%. Isso é um número muito animador frente à gravidade que traz a obesidade. Ou seja, conseguir fazer uma cirurgia de forma segura, o paciente sair bem do hospital, voltar às suas atividades físicas, profissionais, em muito poucos dias, né? Isso é possível com a técnica videolaparoscópica, tudo isso a gente consegue fazer. A perda de peso, que costuma ser ao redor de 35% do peso inicial, também é uma perda de peso que praticamente todos os pacientes conseguem nos primeiros 7 ou 8 meses. Tudo isso a gente consegue. O maior problema que a gente tem na cirurgia bariátrica é a recidiva da obesidade. Então, a recidiva é o nosso grande inimigo. E essa recidiva, ela pode ocorrer, e ela ocorre principalmente nos casos em que os pacientes abandonam a clínica, não seguem as normas da clínica, o acompanhamento, a suplementação, a nossa orientação dietética. Às vezes eles passam por problemas, por fases emocionalmente complicadas, isso pode levar a algum comportamento alterado que pode levar à compulsão alimentar, alcoólica. Então, existem esses problemas que devem ser corrigidos. Então, é muito importante, quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, que esse paciente continue frequentando a clínica, e é como se fosse um carro. Você tem que fazer a manutenção desse carro, você tem que trocar o óleo, você tem que cuidar do carro, e tem que cuidar da cirurgia também. Então, eu acho que o grande apelo, qual que é a melhor equipe de cirurgia bariátrica do mundo? É aquela que opera 10 minutos mais rápido do que a outra? É aquela, qual é o critério? Na minha opinião, o critério é quando você avalia o número de pacientes que estão acompanhando a clínica depois de 3 anos, depois de 5 anos, depois de 10 anos, e qual foi o índice de recidiva da obesidade nessa equipe. Então, é muito claro para mim que o cirurgião tem um papel muito importante no primeiro momento, no momento de fazer uma cirurgia segura e bem feita. Mas o restante do acompanhamento é fundamental, a nutricionista, a psicóloga, às vezes o endocrinologista, o psiquiatra, para conseguir manter esse benefício por toda a vida. Bem, no pós-operatório, dentro de todas as mudanças que acontecem, o psicólogo vai ajudar a dar esse suporte nessa alimentação inicialmente muito restrita e tudo que vai acontecer depois com a perda de peso. Nos meses iniciais existe uma euforia com a perda de peso que a gente precisa calibrar, ajudar o paciente a calibrar essa euforia, que às vezes ela pode ser um pouco desmedida e ter algumas implicações na sua vida prática, na sua vida profissional, enfim, nós temos que cuidar dessa questão. O que mais que, do ponto de vista psicológico, acontece? A perda de peso
tem impacto nas relações desse paciente, né? Como ele precisa mudar estilo de vida. Antes, se era um paciente extremamente disponível para a família, para o trabalho, ele muda um pouco o seu comportamento quando ele precisa cuidar de si, cuidar da sua alimentação, prover a sua despensa com alimentação mais saudável, com alimentos mais saudáveis, fazer atividade física. Então ele muda um pouco o comportamento e as pessoas que cercam este paciente, tanto profissionalmente como na família, como os amigos, observam essa mudança no comportamento dele. Então, às vezes, isso tem um impacto nessas relações e a gente precisa ajudar esse paciente a lidar com estas mudanças, né? Às vezes, a gente precisa trazer a família para o consultório, porque a família começa a reclamar. Esse paciente antes era tão disponível, agora ele não sai do trabalho e vem para casa. Ele sai do trabalho e vai para a academia. Está acontecendo alguma coisa? Meu marido está me traindo? Qual é a questão? Por que ele mudou tanto o comportamento? Então, várias questões de relacionamento, várias questões emocionais interferem nisso. E, como o doutor Elise acabou de dizer, alguns eventos na vida da pessoa, perdas, luto, podem fazer com que a pessoa recorra àquele recurso que anteriormente ela tinha, que é aplacar esta angústia, esta ansiedade com comida. Então, o acompanhamento psicológico ajuda estes pacientes a passar por esta fase de uma maneira um pouco mais tranquila, com o menor impacto possível. E, como o doutor Elise também já colocou, o fantasma que percorre emocionalmente a cabeça do paciente é o do ganho de peso, ganhar peso novamente. E toda a informação possível nós damos a esse paciente sobre quando é que ele ganha peso e principalmente das mudanças comportamentais. E esse acompanhamento para o resto da vida é importante. E a gente sabe que quando a gente fala acompanhamento para o resto da vida, as pessoas pensam assim, nossa, mas eu vou ficar escrava desse acompanhamento? Não. No primeiro ano é um acompanhamento mais intensivo para que o paciente aprenda a usar essa ferramenta tão eficaz para a perda de peso que é a cirurgia bariátrica. Mas depois haverá uma manutenção disso. O que a gente sempre se coloca é que a equipe toda está sempre disponível para esse paciente para sempre, né? Seja daqui 1 ano, 5 anos, e que ele mantenha esse vínculo, que ele saiba que ele pode recorrer aos nossos cuidados em qualquer momento. Nós falamos muito no termo peso, mas temos que pensar qual que é o objetivo dessa cirurgia. É perda de peso simplesmente? Não. A perda de peso faz parte do processo, mas o que nós queremos é mudança de composição corporal. É que esse paciente perca o máximo possível de tecido gorduroso, mas mantenha o seu tecido bom, que é o seu tecido muscular. E essa tarefa exige que exista uma adequação no consumo alimentar no pós-operatório e é interessante que exista uma associação com a atividade física específica, para que num primeiro momento esse paciente possa ter uma perda de peso adequada, para que ele possa diminuir seu tecido gorduroso e depois para que ele consiga fazer uma manutenção do resultado alcançado. Aqui, tanto o doutor Riz quanto a Rosália, eles já falaram da recidiva da obesidade. E o que é a recidiva? Qualquer ganho de peso é considerado uma recidiva? Não. Existem critérios técnicos que nós utilizamos para avaliar quando esse ganho de peso ou essa mudança de composição corporal pode trazer prejuízos a esse paciente. Quando nós falamos em prejuízos, o foco é principalmente doença associada, diabetes, hipertensão, quando essa volta do peso pode principalmente fazer com que volte uma alteração de glicemia, com que a pressão volte a alterar. Mas também nós temos ferramentas para reverter essa situação. O paciente que já passou por cirurgia bariátrica,
ele sempre vai ter um mecanismo instalado que, se for bem manejado, o resultado, ele sempre é um resultado positivo. E aí a grande importância de estar ligado a uma equipe que conhece o manejo da obesidade. Porque nós podemos usar todas as ferramentas necessárias, não só para que a perda de peso no pós-operatório imediato, inicial, se torne adequada, mas também para que ela se torne duradoura e, se em algum momento houver reversão ou perda parcial ou total do resultado, que a gente possa utilizar essas ferramentas em benefício do paciente. De uma forma geral, a gente que trabalha com cirurgia bariátrica, a gente não gosta muito de número. Então, sempre que a gente fala em peso, fala em idade, fala em números assim de forma objetiva, não dá para a gente raciocinar dessa forma. A gente não consegue encaixar o ser humano, seus problemas, suas doenças, seu momento de vida dessa forma tão simplificada. Então, cada paciente é um paciente, cada história é uma história, cada caso é um caso. Às vezes você tem pacientes que têm principalmente diabetes, outros que têm principalmente pressão alta, outros que têm principalmente exclusão social, às vezes. Para nós é muito frustrante quando nós temos um paciente adolescente que não quer mais ir para a escola. E já não frequenta a escola há mais de ano. Ele não quer, ele tem vergonha, ele chora muito. É uma doença física? Não, mas é uma doença gravíssima. Às vezes, se a gente perder o tempo de fazer algo por essa pessoa, talvez não se consiga mais. Então, o tempo é muito importante. Às vezes, você tem uma pessoa que tem um joelho muito complicado por causa da sobrecarga. Se você não operar essa pessoa em tempo hábil, esse joelho nunca mais vai ser recuperado, vai ser um transtorno para essa pessoa. A própria diabetes, por exemplo, você tem uma fase inicial que uma pessoa diabética, se for operada, pode frear os malefícios que a doença pode provocar e podem vir a ser até irreversíveis. Então, a gente trabalha com números, com leis dentro da lei brasileira, só se opera dentro de índices de massa corporal acima de 35, com doenças, ou acima de 40, mesmo que sem nenhuma doença objetiva, mas nós esperamos que essas leis mudem, que esses parâmetros mudem, visando uma abrangência maior na condição de cada ser humano em especial. Eu acredito que agora nós vamos começar a receber dúvidas, perguntas de vocês. Nós já temos algumas aqui. E eu vou começar a ler para a equipe, para que a curiosidade, aquilo que vocês querem saber de informação ou que não foi dito aqui, seja esclarecido. Eu vou fazer a primeira pergunta que o Dr. Rizzi pode responder. Diabetes pode ter cura após a cirurgia? Bom, essa pergunta é uma pergunta interessantíssima e extremamente atual. A diabetes é uma doença muito complexa e traz muitas complicações que deixam a vida de uma pessoa diabética muito mais difícil. E quando se operava cirurgia bariátrica, em 1960, 1970, já se sabia que as pessoas que tinham obesidade e tinham diabetes, se você fizer uma cirurgia e essa pessoa emagrecer, a diabetes melhora por tabela. A diabetes melhora porque a pessoa emagreceu. Só que esse conceito, ele sofreu algumas dúvidas, porque alguns pacientes operavam a cirurgia bariátrica, tinham diabetes, e muito antes de ter uma perda de peso significativa, a diabetes melhorava. Então, as pessoas que faziam a cirurgia tipo bypass, a diabetes melhorava independentemente da perda de peso. Isso motivou vários estudos, e esses estudos evidenciaram que os hormônios intestinais que eram produzidos por causa daquele desvio no caminho da comida, produziam alguns efeitos interessantes. Um dos efeitos, como eu falei no começo, é a saciedade em nível cerebral, porque esses hormônios excitam o centro da saciedade hipotalâmica.
Muito bem. Agora, fora esse efeito, esses mesmos hormônios intestinais agem no pâncreas, nas células beta do pâncreas, e estimulam a produção de insulina. E essa insulina estimulada por hormônios intestinais é uma insulina de melhor qualidade. Então, esses mesmos hormônios intestinais conseguem melhorar muitos pacientes que têm a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 não vem ao caso, é uma doença autoimune que não tem como a gente ajudar e a pessoa precisa, de fato, tomar insulina o resto da vida. Mas a diabetes tipo 2 pode e se beneficia muito com uma cirurgia bariátrica, tanto que as cirurgias hoje em dia não são mais chamadas bariátricas, são cirurgias bariátricas e metabólicas, porque ajudam a diabetes tipo 2. Não são todos os pacientes diabéticos tipo 2 que terão o mesmo benefício. É muito importante saber o tempo de diabetes que a pessoa tem, a condição da célula beta do pâncreas no momento que vai se fazer a cirurgia. Mas, de uma forma geral, sabe-se que o paciente que tem um índice de massa corporal acima de 35 se beneficia muito, se for diabético, por causa dessa condição de hormônio intestinal agindo sobre o pâncreas. Apenas para esclarecer, nós vamos responder as dúvidas que estão chegando online também. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode passar via Facebook, na fanpage da clínica, que nós responderemos, tá? A outra pergunta que chegou aqui são quais os riscos de uma cirurgia desse porte? Bem, os riscos da cirurgia bariátrica atualmente são muito baixos. Então, a gente fala em riscos de vida, de mortalidade, ao redor de 0,1%. Isso, é claro, em equipes especializadas, em hospitais especializados também. Isso é muito baixo. Agora vem uma pergunta que eu acredito que eu posso ajudar vocês. Qual o peso para fazer a cirurgia? Na verdade, o critério que define a indicação de cirurgia não é o peso isoladamente. Como eu falei, é o índice de massa corpórea, que é aquela conta que nós dividimos o peso pela altura ao quadrado, e é importante a avaliação de uma equipe para verificar a presença de doenças associadas ou não a esse quadro de excesso de peso, e se essa pessoa está preparada do ponto de vista psicológico para ser submetida ao tratamento cirúrgico. Uma outra pergunta que também envolve questão nutricional é: queda de cabelo é uma realidade? Sim, queda de cabelo pode acontecer durante o processo de emagrecimento. E por que essa queda de cabelo acontece? Quando o paciente está perdendo peso, ele não necessariamente consegue repor toda a carga de nutrientes que o corpo precisa. E o cabelo passa a não ser uma grande prioridade. Portanto, o fio vai ficando fino, quebradiço, de forma muito simples, eu estou explicando para vocês. E quando se faz uma reposição de vitaminas, existe uma tendência rápida de estabilizar essa queda de cabelo e depois os fios voltam a crescer. Ninguém vai ficar calvo por causa de uma cirurgia bariátrica, principalmente se tiver com o acompanhamento de uma equipe especializada. E agora aqui uma pergunta que chegou para a Rosália, que envolve muita questão psicológica, é sobre compulsão e cirurgia bariátrica. A compulsão, ela pode estar presente, ela está presente em alguns pacientes, e a gente tem que avaliar, encaminhar às vezes para um psiquiatra, lançar mão de uso de medicação, para que essa compulsão alimentar não atrapalhe o pós-operatório. Então, a gente fala de uma equipe de fato multidisciplinar, porque a gente precisa recorrer a outros profissionais para nos ajudarem nestas questões. Então, um trabalho com um psiquiatra e um trabalho com mudança de comportamento vai ajudar esse paciente a cuidar dessa compulsão. E a gente precisa estar atento também a pacientes com históricos, de compulsão por compra, compulsão por sexo. Existe esse histórico? Vamos avaliar isso, vamos conversar sobre isso no pré-operatório, para que a gente esteja atento no pós-operatório,
com estes sintomas e a necessidade de um tratamento em cima disso. Chegou aqui uma pergunta bem interessante. Boa noite. A partir do início do processo com exames e consultas com as 3 partes médicas, quanto tempo em média leva para que seja marcada a cirurgia, uma estimativa de tempo? Na nossa experiência, em geral, a partir do momento que esse paciente chega à clínica, dentro de 30 a 40 dias ele já conseguiu fazer todo o processo entre exames, consultas com todos os profissionais, agendamento da cirurgia, resolver toda a parte burocrática do plano de saúde para que ele seja operado. Eu queria aproveitar essa pergunta e colocar também um pequeno gancho interessante, que é uma pergunta que fazem muito para a gente. Existe alguma contraindicação para fazer a cirurgia bariátrica? Será que esses exames podem contraindicar a cirurgia? Então, eu acho mais fácil a gente pensar assim. Se o paciente precisa perder peso para ganhar saúde, se ele precisa dessa cirurgia para tornar a vida dele melhor e mais longa, então nós precisamos de todas as formas possíveis contornar os problemas que essa pessoa tem para que possamos fazer uma cirurgia de forma segura e conseguir dar para ele uma condição de vida melhor. Então, eu acho que a única condição que de fato contraindica a cirurgia bariátrica de forma absoluta é o paciente não compreender o que vai ser feito com ele. Uma pessoa que não tem capacidade cognitiva de perceber o que vai acontecer, como o corpo dele vai ser modificado e como ele deve participar. Porque esse processo é uma sociedade, onde cada um faz a sua parte. Os outros problemas, eu acho que são todos contornáveis. Se você tem uma pessoa que tem diabetes, que infartou, que tem um stent, o coração é fraco, a gente prepara o coração, se for o caso, ele vai para a cirurgia cardíaca antes. Se o paciente tiver uma condição de pernas, ruim, joelho, ou seja, tudo é praticamente contornável. Então, eu acho que isso é uma informação importante que eu queria aproveitar. Aqui chegou uma descrição de um caso. Já fiz cirurgia bariátrica há 11 anos. Meu filho tem demonstrado os mesmos hábitos e dificuldade de emagrecer que eu tinha. Ele tem 18 anos e pesa 122 quilos e tem 1,85 m. Ele é um candidato para cirurgia, pois não consegue fazer dieta, e estou preocupada pois meu marido e pai são diabéticos. Então, calculando o IMC, nós estamos falando de um paciente que é um candidato, sim, à cirurgia bariátrica. Ele tem um IMC de quase 36, agora precisa avaliar de forma mais específica o quadro dele, mas pensando, hoje ele já tem um IMC de quase 36, se ele tiver alguma doença associada relacionada com obesidade, sim, ele pode ser encaminhado para tratamento cirúrgico. Tem uma outra pergunta aqui também. Eu peso entre 80 e 78, não saio disso. Gostaria de saber se posso fazer. Só avaliando o peso, fica muito difícil de fazer algum diagnóstico, de fazer alguma colocação, se é um caso de indicação cirúrgica ou não. Agora, uma pergunta para o Dr. Rizzi. A cirurgia é reversível? A cirurgia chamada bypass gástrico, ela é reversível, porque nada saiu do corpo. Então, apenas é feito um desvio, e esse desvio pode ser desmanchado e a pessoa volta à anatomia habitual. Essa cirurgia de reversão é extremamente rara. O sleeve gástrico, ou aquela gastrectomia vertical, é uma cirurgia irreversível, porque se retira um pedaço do estômago, então você não tem mais como restituir a anatomia normal. Rosália, paciente com depressão pode fazer cirurgia? A Sociedade de Cirurgia Bariátrica, né, e Metabólica, já ampliou seus critérios de indicação para a cirurgia e colocou no rol das indicações a depressão. Então, como eu disse anteriormente, qualquer doença psiquiátrica que esteja compensada pode sim, nenhuma doença psiquiátrica contraindica a cirurgia, desde que ela esteja compensada.
Mas nós temos que lembrar também que, às vezes, o paciente apresenta sintomas depressivos decorrentes do excesso de peso, né? A chamada depressão reativa àquela condição. Então, como o Dr. Rizzi colocou, algumas existe contraindicação, então nesse caso não deve, né, nós só melhoraríamos, só vamos melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, esta condição dessa depressão reativa, ele perde peso, ele se sente muito bem, a autoestima melhora e ele volta, esses sintomas depressivos reativos desaparecem. Agora, a outra depressão que já diagnosticada com componente genético, tratada, também o paciente, também estudos mostram que há uma melhora dessa condição também. Então, não tem contraindicação. Deixa eu aproveitar essa pergunta e falar o seguinte: às vezes uma pessoa tem obesidade, tem o joelho ruim, tem depressão, tem alcoolismo e tem diabetes. Então, pode ser que, se essa pessoa for muito bem preparada antes de operar, ela consiga perder peso, melhora o diabetes, melhora o joelho e vai continuar tratando aquilo que não pode ser melhorado. Mas, eventualmente, a pessoa perder peso e perder algumas comorbidades, embora não todas, é muito interessante. Existe uma pergunta aqui que eu acredito que eu posso responder. Qual a conduta nutricional pós-cirurgia? A conduta nutricional, fazendo um resumo, como eu falei durante a apresentação, é uma alimentação líquida por um período curto em que o volume de ingestão deve ser pequeno e regular. Saiu da alimentação líquida, começa uma evolução lenta e progressiva para sólido, e depois esse paciente, via de regra, de uma forma bastante resumida, ele deve favorecer principalmente o consumo de alimentos com alta carga de proteína, que são carnes, leite, derivados, ovo, de preferência opções com baixo teor de gordura. Não pode esquecer o consumo de frutas, verduras e legumes. E a parte do carboidrato, que é o pão, a batata, o macarrão, o arroz, a possibilidade de consumo ela fica bastante limitada. Mas não é que o paciente tem preferência por esse alimento. No pós-operatório é quase que natural essa transição e essa mudança do hábito. E aí vem a outra pergunta na sequência. É importante usar vitaminas no pós-operatório? Sim, é importante e fundamental que, independente da técnica operatória, os pacientes recebam suplementação vitamínica e mineral logo no pós-operatório imediato, e essa suplementação ela se estende para o resto da vida. Se nós formos analisar o que dizem os guidelines, as recomendações internacionais, todos os pacientes devem fazer uso de polivitamínico, de cálcio, de vitamina do complexo B, e outras vitaminas, eu diria que aí de forma bastante individualizada, de acordo com a necessidade, com os exames de cada paciente. Uma pergunta importante. É proibido o uso de anti-inflamatório no pós-operatório? As drogas anti-inflamatórias são drogas que todos os médicos tendem a pedir que os seus pacientes evitem, porque as pessoas que tomam anti-inflamatório muitas vezes abusam e ficam dependentes de anti-inflamatório para qualquer situação de dor ou até mal-estar. E o anti-inflamatório tem um efeito muito prejudicial à função renal. Muitos pacientes, por exemplo, depois de anos e anos tomando anti-inflamatórios, vão para transplante renal, por exemplo. E além disso, o anti-inflamatório ele pode provocar úlceras no estômago e no duodeno, e são úlceras graves, que muitas vezes têm hemorragia, têm perfuração. E essas úlceras, quando ocorrem em estômagos operados, são especialmente difíceis para resolver. E um detalhe importante é que eu não estou me referindo aos anti-inflamatórios na forma de comprimido. Eu me refiro a qualquer forma de anti-inflamatório. Comprimido, gotas, injeção, supositório, pomada, etc. Então a gente pede que as pessoas operadas evitem e só usem em situações muito especiais. Mais uma pergunta aqui para o Dr. Rizzi. Quem teve trombose ou tromboflebite pode fazer essa cirurgia? Claro que pode.
mas precisa de cuidados especiais. Essa cirurgia, se você perguntar para mim se pode operar, provavelmente eu vou falar que pode sempre, mas tem que ter cuidados pré-operatórios, intra-hospitalares e pós-operatórios especiais. Então, quem tem trombose, a gente tem muito medo que faça embolia no pulmão. Então, quem já teve trombose precisa ser operado sob uma medicação anticoagulante, que são as heparines, que a gente chama. Além disso, tem que usar meias de compressão pneumática, que são um dispositivo antitrombóticos que a gente usa durante a cirurgia e no período em que o paciente fica imóvel. Nosso tempo está quase chegando ao fim, mas ainda vamos ver mais duas perguntinhas aqui, que eu acredito que tem relação com essa que o senhor acabou de responder. Gostaria de saber se é muito complicado, pois faz 9 meses que fiz uma cirurgia de prótese total no quadril esquerdo. Não, não tem nenhum problema em fazer a cirurgia, contanto que o ortopedista e o cirurgião vascular avaliem o paciente antes da cirurgia e orientem a melhor medida antitrombótica possível. E aqui uma observação de fundamental importância. Boa noite. Um dos 5 itens que não pode pós-cirurgia bariátrica é a questão de sangramento. E quando a mulher tem um sangramento, um fluxo menstrual intenso no pós-operatório, o que fazer? Bom, nenhuma cirurgia bariátrica tolera sangramentos. Então, nós sabemos muito bem que as pessoas que têm uma cirurgia bariátrica podem, eventualmente, estar correndo o risco de ter uma pior absorção de alguns microelementos, como ferro, vitamina B12. Isso pode, eventualmente, representar um risco de que a paciente possa ter anemia no futuro. Então, já que a gente sabe que existe um risco de anemia, que é claro que os pacientes bem cuidados não correm esse risco, pois tomam vitaminas, tomam todos aqueles suplementos obrigatórios. Mas sabendo que existe um risco, nós não podemos tolerar perdas sanguíneas e nem doação de sangue. Então, as mulheres que têm uma perda sanguínea importante, elas precisam, de alguma forma, procurar o seu ginecologista e tomar a medicação para bloquear esse sangramento. Uma pergunta para responder bem breve. Infartados obesos com stent podem operar? Claro que podem operar, precisam só ser bem cuidados antes. Bom, nós gostaríamos de agradecer a participação de todos aqui. Foi uma experiência bastante interessante para nós. A nossa ideia era levar a todo mundo que está online aqui conosco um pouco de informação sobre o que é a cirurgia bariátrica, sobre o que é esse preparo, esse pós-operatório imediato e a longo prazo. Claro que a ideia é que a gente marque mais encontros como esses e nós recebemos muitas solicitações para abordar outros temas relacionados à cirurgia bariátrica, então a ideia é fazer uma programação para que nós possamos esclarecer essas dúvidas aí para todo mundo que participou e para todo mundo que tem interesse sobre o tema obesidade. Dr. Riz, quer fazer algum comentário final? Eu só queria dizer que essa cirurgia é uma cirurgia diferente. Não é uma cirurgia como uma apendicite em que o médico opera e o paciente apenas confia no médico. Aqui é uma parceria que a gente estabelece. Então é muito importante que o paciente saiba dessas coisas que nós estamos falando e é muito importante que esse canal de comunicação seja sempre hipertrofiado cada vez mais. Bem, essa experiência de fato foi uma experiência agradável. A gente vai aguardar os nossos próximos encontros aí com as pessoas por este meio de comunicação, mas o que eu percebo e que eu percebi pelas perguntas é que as pessoas ainda têm bastante dúvidas e eu convido vocês a visitarem o nosso site, onde é um site que tem muita informação para tirar mais dúvidas ainda, porque sobre o ponto de vista da minha área, eu gosto sempre que as pessoas tirem esses preconceitos em cima de qualquer tipo de doença e principalmente da obesidade. E o último recado é que
a cirurgia bariátrica ela não é o caminho mais fácil, mas com certeza ela fornece uma excelente ferramenta para que a gente atinja todos esses objetivos que a gente apresentou aqui. Obrigada. E aí queria deixar como uma mensagem final para vocês, né? A obesidade é uma doença, não é uma falta de cuidado. Quem tem obesidade tem que procurar uma equipe especializada no tratamento da obesidade, para que essa equipe possa indicar qual é o melhor caminho a seguir. É o tratamento conservador, dieta, atividade física, uso de medicamento, ou é o tratamento cirúrgico a melhor opção para o caso? Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar, nós vamos continuar respondendo as perguntas aqui online. E mais uma vez agradeço a presença de todos. Muito obrigada.